Centro de Cultura e Educação Popular Vila Soma. Curso de alfabetização. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edgar e hoje vou acompanhar vocês nesse vídeo. Essa é a nossa aula 31 e se é a primeira vez que vocês têm contato com o nosso canal, vá até a descrição desse vídeo e acesse o link que te encaminhará para a primeira aula do nosso projeto. Também queria lembrar que é sempre bom vocês usarem a ajuda de um tutor, uma pessoa que já é alfabetizada, próxima de vocês, que irá ajudá-lo ou ajudá-la nos nossos exercícios, ok? Então vamos para o vídeo. Na aula de hoje, pessoal, iremos dar continuidade para o nosso bloco sobre profissões. E hoje abordaremos as profissões da saúde, então. Quais são os profissionais da saúde? Muito provavelmente, a primeira pessoa que você viu na vida, quando nasceu, foi um profissional da saúde, né? Eles são médicos e enfermeiros, ou médicas e enfermeiras, que são os mais populares e os mais conhecidos como os profissionais da saúde. Porém, temos muitas outras profissões que também são os profissionais da saúde, como, por exemplo, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, biólogos, veterinários também são considerados profissionais da saúde e farmacêuticos, certo? Nesse vídeo, iremos abordar apenas médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras, que são os mais populares. Ok? Então, hoje eu vou tentar conversar com vocês sobre a diferença entre esses dois profissionais tão reconhecidos na área da saúde. Então, pessoal, vamos começando falando dos médicos. Quem são os médicos? Médicos, então, são os profissionais que foram formados em medicina, fizeram faculdades de medicina, né? E em que situação que a gente precisa dos médicos? Geralmente a gente procura um médico num hospital, numa clínica, quando a gente está com algum problema ou quer fazer um exame de rotina, né? E a partir daí a gente vai consultar o médico e a gente vai relatar o que a gente sente, quais são as nossas dores, aonde são as nossas dores e por quanto tempo a gente sente as nossas dores. Fora isso, os médicos também podem perguntar coisas sobre nossa rotina ou o nosso cotidiano. Junto com todas essas informações também, o médico pode realizar exames, como por exemplo, exames de sangue, exames de urina, entre outros tipos de exame, certo? Com todas essas informações reunidas, o médico então pode criar hipóteses e diagnosticar uma possível doença ou alguma possível situação. E a partir disso, indicar algum tipo de tratamento, algum remédio e até mesmo, em certos casos, cirurgia. Certo? Além da graduação, pessoal, a gente tem que lembrar que existem médicos especializados para tudo. Então, depois da faculdade, muitos médicos podem fazer especializações. E é por isso, então, que a gente tem o cardiologista, que é o médico que cuida do coração. A gente tem, por exemplo, ginecologista, que é o médico que cuida da saúde da mulher. Ortopedista, que é o médico que cuida tanto dos nossos ossos quanto dos nossos músculos. Pediatras, que são os médicos das crianças. Endocrinologistas, que são médicos que cuidam das nossas taxas hormonais, entre outros tipos de médico. Então vamos lá, pessoal. Lápis ou caneta e papel na mão. Vamos começar a abrir as palavras, tá? A primeira palavra, então, que a gente vai abrir vai ser a palavra médica. Vamos contar quantos sons tem essa palavra? Médica. São 3 sons. K. Quais são as famílias desses sons? Mé, família do Ma, Mé, Mi, Mó e Mo. Vamos escrever? Ma, Mé, Mi, Mó e Mo. E qual o som dessa família que a gente usa? A gente usa o som do Mé. Ti. Qual é o som dessa família? É o som do Da, Dé, Di, Dó e Do. E qual o som que a gente usa?
a gente usa o som do di. Médica. Quais são os sons? Quais são as famílias desses sons? A família do Cá, Sé, Si, Có e Cu. E qual é o som dessa família que a gente usa, pessoal? A gente usa o som do Cá. Médica. Ok? Lembrando que, se a gente usar a família do Co, a gente tem médico. Ou seja, a gente troca o gênero de médica para médico. Ok? Entenderam? Além dos médicos, pessoal, a gente também temos os enfermeiros. Tá? E para estes, existem 3 tipos de formação diferente. Né? Os enfermeiros ou enfermeiras que fizeram faculdade, né? Uma graduação em enfermagem. Também temos técnicos e técnicas de enfermagem que fizeram um curso técnico para enfermagem. E também temos auxiliares de enfermagem, aqueles que possuem apenas graduação de ensino fundamental. Certo? A diferença entre eles são as funções que cada um pode exercer. Por exemplo, os enfermeiros já podem ser chefe de uma equipe de enfermagem, onde vai delegar funções, definir rotinas e orientar todos os seus funcionários. Já os técnicos, eles podem então cuidar da medicação, de avaliação e outras rotinas, outras coisas relacionadas a rotinas do paciente. Assim como os auxiliares de enfermagem, que pode auxiliar na higiene dos pacientes, nos cuidados e também na organização da logística do hospital ou das necessidades daquela equipe. Geralmente, esses profissionais estão ligados então ao cuidado do paciente. São eles que vão aplicar remédios se necessários, recolher sangue ou outros tipos de exame como urina, se necessário. Eles vão cuidar da higiene do paciente, eles vão ver periodicamente se o paciente precisa ou não precisa de alguma coisa e, junto com tudo isso, pessoal, eles vão emitir relatórios que irão relatar como foi a estadia do paciente até agora, desde o momento que ele entrou até o momento do último relatório. Então eles precisam descrever se o paciente teve melhoras, se o paciente teve pioras ou se o paciente continua no mesmo estado em que ele chegou, certo? Portanto, pessoal, esses profissionais estão muito ligados ao cuidado, à recuperação pós-cirúrgica do paciente, né? Todo tipo de cuidado durante a internação desse paciente e até mesmo ligado aos primeiros socorros desses pacientes, quando eles chegam no pronto-socorro ou algum lugar que foi ser atendido. Então vamos lá, pessoal. Lápis ou caneta e papel na mão, vamos abrir mais uma palavra. Dessa vez a gente vai abrir a palavra enfermeira. Vamos lá? Quantos sons tem essa palavra? Vamos contar junto? Enfermeira. Tá? Vamos contar junto quantos sons tem essa palavra. Enfermeira. Enfermeira. 5 sons então tem essa palavra. Vamos ver quais famílias então existem nessa palavra? A gente tem, pessoal, a família do em. Qual é a família do em? A família do an, em, in, on e tá? Agora, pessoal, a gente tem uma família maior, uma família de 3 letras, que é a família do fer, tá? E qual som dessa família a gente usa? A gente usa o som do ei, tá bom? Agora vamos para a família do fer, beleza? A família do fer é uma família maior, porque ela tem 3 letras, tá bom? Como que é o som dessa família? É o som do far, fer, fir,
Olha quando a gente coloca o R no final da família, a gente tem esse som de R, tá? Não é Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. É Far, Fer, Fir, For e Fur. Vocês entenderam a diferença? Quando a gente tira o R e quando a gente coloca o R. Então, Far, Fer, Fir, For, Fur. E qual é o som que a gente usa daqui? A gente usa o som do Fer. Em Fer. Me. Tá? Qual é o som? Quais são os sons que compõem a família do Me? É o som do Ma, Me, Mi, Mó e Mu. Ma, Me, Mi, Mó, Mu. E qual som que a gente usa dessa família? De novo, o som do Me. Enferme. E qual que é o som do I? Essa família que só tem um integrante, que é o I. É o som das nossas vogais. A, E, I, O, U. Certo? E qual o som que a gente usa dessa família das vogais? É o som do I. Enferme e por fim, Urá. Tá? Qual é o som do Urá? É o som, a família, né? Os sons da família do Urá. É o Rá, Ré, Ri, Ró e Ru. Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Enferme e Rá. Certo? Lembrando que a gente pode utilizar a família do Rô se a gente trocar o gênero. Então, se for uma enfermeira mulher, a gente usa a família do Rá. Se for enfermeiro homem, a gente pode usar a família do Rô, se a gente trocar o gênero. Ok? Vocês conseguiram entender a diferença dessa família que tem 3 letras? Se ela não tivesse o R? Espero que sim. Qualquer dúvida, então, deixe nos nossos comentários, ok? Agora, pessoal, vamos abordar qual que é o local de trabalho desses funcionários, ok? Desses profissionais. Vale a pena lembrar que médicos e enfermeiros, eles possuem funções muito dependentes. Então, geralmente, onde a gente tem o médico, a gente também vai ter o enfermeiro, certo? Então, onde a gente encontra esses profissionais? Podemos encontrá-los nas clínicas médicas, nos hospitais, nos postos de saúde e também em outros lugares, como, por exemplo, eventos, certo? Nesses lugares, pessoal, onde a gente tem eventos grandes como show, quermesse, ou estabelecimento muito grande, como, por exemplo, um shopping center ou uma escola, a gente sempre vai ter uma enfermaria. O que é uma enfermaria? Enfermaria geralmente é um lugar onde tem um enfermeiro e se caso aconteça alguma coisa nesse local, nesse estabelecimento ou nesse evento, como por exemplo alguém se machucar, ele é encaminhado diretamente à enfermaria, onde vai ter um enfermeiro que vai fazer os primeiros socorros, né, para atender esse acidente, esse paciente vítima desse acidente, e caso precise, encaminhar esse paciente para um hospital ou solicitar uma ambulância para esse paciente, certo? Então, basicamente, o local de trabalho dessas duas profissões sempre são a mesma. Sobre os instrumentos de trabalho desses profissionais, pessoal, eles são muito variáveis, tá? A gente tem um número enorme de equipamentos que são utilizados dependendo da cada especialidade ou cada função desses profissionais de saúde. Por exemplo, uma máquina de raio-x é utilizado muito mais por ortopedistas do que por outros. Máquinas de ultrassom também, por exemplo, é muito utilizado por profissionais que acompanham a gestação das mulheres, ok? Mas aqui eu vou dar os equipamentos mais populares, né? Os mais visualizados, os que a gente sempre tem contato em qualquer médico que a gente vá, ok? O primeiro deles, pessoal, é o estetoscópio. Esse nome é muito esquisito, mas aposto que muito de vocês já viram estetoscópio. São utilizados tanto pelos médicos e quanto pelas enfermeiras. É aquele aparelho que geralmente os médicos usam aqui no pescoço. E quando eles vão utilizá-los, eles colocam
uma ponta no ouvido e a outra no nosso busto, ok? E qual é a função desse estetoscópio, então? É justamente poder auscultar, né, ouvir os batimentos do nosso coração e assim poder ver qual é a frequência dos nossos batimentos. Também, através do estetoscópio, é possível ver o fluxo respiratório, para poder entender se a nossa respiração está indo de forma ok, de forma normal. Além do estetoscópio, é muito comum os médicos usarem um aparelho de pressão. Muito comum a gente medir a pressão, pessoal. Aposto que a maioria de vocês já fizeram uma medição de pressão, porque em qualquer exame, em qualquer clínica, em qualquer hospital, em qualquer postinho que a gente vai, a nossa pressão sempre é medida. É um aparelho que a gente coloca no nosso braço e no outro lado o médico ou o enfermeiro aperta uma bombinha e através de um certo nível de pressão ele consegue medir a nossa pressão, ok? Além disso, pessoal, um equipamento que está muito popular não só entre os médicos, mas em todos os lugares, são os termômetros. Com essa pandemia, é muito comum, antes da gente entrar em um estabelecimento, a nossa temperatura ser medida. Por quê? A gente tem que lembrar que sempre a nossa temperatura está acima do que é esperado, é porque alguma coisa de errado está ocorrendo no nosso organismo, ok? É por isso que hoje em dia é muito comum a gente medir essa temperatura. Existem diversos tipos de termômetro para isso, né? O que a gente mais está vendo hoje em dia é aquele termômetro a laser, que consegue medir a nossa temperatura à distância. Porém, existe o termômetro digital, né? Ou o termômetro clínico, que é muito usado, então, nos hospitais, postos e clínicas. E o primeiro deles, que hoje em dia já não é muito utilizado, é o termômetro de mercúrio, né? Onde tem um mercúrio dentro desse termômetro que vai modificar o seu volume de acordo com a nossa pressão. E também esse tipo de termômetro não é só utilizado para fins médicos, mas também para medir a temperatura. Então é muito comum você entrar na casa de alguém e ver um termômetro de mercúrio. E por fim, pessoal, outro equipamento muito utilizado pelos profissionais são o oxímetro. É um equipamento que geralmente se coloca no dedo e vai medir a taxa de oxigenação do nosso sangue, para saber se a nossa respiração está correndo tudo bem, se o nosso corpo está recebendo oxigênio. Certo? Exercícios. Vamos lá, pessoal. Para terminar, então, eu queria deixar alguns exercícios com vocês, certo? O primeiro deles, eu vou pedir para vocês abrirem a palavra saúde, ok? Vamos lá. Saúde. Certo? Aqui, pessoal, a gente tem famílias que também sejam sozinhos, né? Ou seja, famílias compostas por uma letra. Eu quero que você localize qual é essa família, identifique, então, quantos sons tem nessa palavra, saúde, e abra as famílias dessa palavra, que nem a gente fez no nosso curso todo, ok? Depois, pessoal, eu quero que vocês que vocês completem, tá? As famílias de uma palavra que eu escrevi aqui. Hospital, né? É o local de trabalho onde a gente pode encontrar, então, os médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras, além de todos os outros profissionais da saúde que eu citei lá no começo do vídeo, tá? Hospital, tá? Eu quero que vocês completem aqui, então, no meio da palavra, o som que está faltando aqui, que é o som do pi. Quais letras que formam esse som? E depois me fale quais são as famílias desse som, que é a família do pi. Então, hospital, ok? Eu vou pedir para vocês copiarem essa palavra e completarem, então, com a família que está faltando aqui, que é a família do pi, ok? E para terminar, pessoal, a gente abriu a palavra enfermeira hoje, certo? Eu vou pedir para vocês escreverem uma palavra muito parecida, mas ela escreve de um jeito diferente e se fala também de um jeito diferente, é claro, né? Onde que a gente encontra
as enfermeiras e os enfermeiros naqueles lugares que eu comentei com vocês, nos estabelecimentos ou nos eventos? Nas enfermarias, tá? Então eu vou pedir para vocês escreverem essa palavra. Enfermaria, certo? Ouçam bem com calma, né? Bem atenção, com bastante atenção essa palavra. Enfermaria. Tentem escrever essa palavra, então, no caderno de vocês. Lembrando que ela é muito parecida com uma palavra que a gente abriu hoje. Enfermeira. Agora vocês vão escrever enfermaria. Tentem entender quais são as diferenças das famílias entre essas duas palavras e escrevam no caderno de vocês. Lembrando que qualquer dúvida com exercícios ou qualquer outra coisa, tentem entrar em contato conosco ou deixem nos comentários do vídeo. Certo, pessoal? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, tentem entrar em contato conosco ou deixem um comentário aqui no vídeo. Certo? Se cuidem, ok? Espero que estejam todos bem e até a próxima.